Rapidamente, qual a fórmula do cálculo do CMV? Você sabe qual é a fórmula. Talvez você não se recorde sequer o que é CMV agora, tá? Estou falando de custo da mercadoria vendida. E é normal que você não consiga responder rapidamente, de bate-pronto. Por quê? Talvez você não trabalhe com isso, talvez você já tenha trabalhado e hoje não mais. Esse assunto não faz parte do seu dia a dia. Mas veja, você passou por isso pela graduação e pode até considerar simples. No entanto, a simplicidade, tá? Os assuntos simples são aqueles que geralmente causam dificuldade, porque ele é tão simples que eu nem olho mais para ele, tá? E é o que nós vamos fazer agora. Você se lembra disso aqui? Ficha de controle de estoque, tá? Entender o funcionamento de uma ficha de controle de estoque é determinante para entender os métodos de avaliação dele, tá? Vamos trabalhar isso, ainda que você, por alguma razão, enfim, pelo seu contexto, pelo seu histórico, você possa considerar este assunto simples. Mas ainda assim nós vamos olhar com detalhe. Recomendo que você acompanhe. Vamos imaginar aqui uma determinada movimentação de estoque, tá? Seja a compra de insumos, seja a compra de mercadorias para revenda. Dia 5, uma entrada de 50 itens. Dia 7, uma entrada de 70 itens. Dia 10, uma saída de 60 itens. Vamos observar como isso funciona na apuração de estoque, do custo do estoque, pelas 3 metodologias. Então, inicialmente nós temos isso aqui: entrada, saída e saldo e a respectiva data, tá? Para essas 3 movimentações. Metodologia PEPS é aquela que nós vamos fazer agora. No dia 5, uma entrada em estoque de 50 unidades, ao custo de aquisição unitário de R$10, custo total desta aquisição R$500. Nós não tínhamos nada em estoque, portanto nosso estoque agora é de 50 unidades a R$10 cada unidade, R$500. No dia 7, uma aquisição de 70 unidades, custo unitário 12, valor desta aquisição, deste lote, 840. O nosso estoque agora passa a ter um total de 120 unidades, a um custo total de 1.340, somatória das 2 aquisições. Ok, chegou a hora de movimentarmos a saída de 60 itens. Pela metodologia PEPS, nós vamos reduzir o estoque, extrair do estoque de acordo com a ordem de entrada. O mais antigo a chegar no estoque será o primeiro a ser baixado. Como eu preciso baixar 60, vou seguir essa fila. Vou baixar estas 50 unidades a 10, ok? Tá aqui. E para completar a minha baixa de 60, eu preciso de 10 unidades deste lote de 70, que custou 12 cada. 10 a 12, 120. Portanto, a minha baixa é de 60 a um custo de 620. O meu estoque agora é composto por 60 unidades a R$12 o custo unitário, 720 o valor do estoque remanescente. Bom, na fórmula do CMV, que é aquela que eu perguntei lá no início, o cálculo é bem simples. Custo da mercadoria é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Essa é a fórmula. Nada de estoque inicial, R$1.340 de compras menos o estoque remanescente, o estoque final, igual a 620, ok? Este é o custo
produção ou custo dessa mercadoria, dessas mercadorias vendidas, né, caso estejamos falando de mercadoria, pela metodologia PEPS. Então, o CMV ou CPV, custo da mercadoria vendida ou custo dos produtos vendidos. Na metodologia UEPS, olha só como é que fica a situação. A entrada, semelhante, ok? E agora a saída. O último que entra é o primeiro que sai. Então a saída começa pela ordem inversa. Se eu tenho que baixar 60 unidades, eu vou baixar 60 deste último lote de entrada, ok? Este lote já atende a quantidade necessária. Portanto, o meu estoque agora é de 50 unidades a R$10 unitário, 500 o total, mais 10 unidades a 12, 120. O estoque final é de 720 e o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, 720. 620 estoque final, 720 o custo. Pela fórmula, 720. Ok? E, para completar, vamos apurar também pela metodologia custo médio. Ok? A entrada do dia 5 e a entrada do dia 7. Tão logo tenhamos uma segunda entrada de itens da mesma natureza, teremos obviamente um custo total e um custo unitário médio, que é produto da divisão do valor do estoque total, ok? Pela quantidade. 340 dividido por 120, 111,17. Então, um arredondamento aqui para baixo, né? Ok? A saída de 60 unidades. 60 a 11,17, 670. Portanto, o custo da mercadoria vendida pela fórmula estoque inicial mais compras menos estoque final, 670. Estoque remanescente, né? 60 unidades a 11,17, 670. É importante recordar dessa movimentação. Vamos para algumas considerações. Veja como o custo se altera de maneira representativa, né? O custo unitário, de acordo com cada metodologia, né? 620 no PEPS, 720 no EPS, bem maior, né? E 670 no custo médio. Apenas o custo médio é aceito pela legislação fiscal. Os demais métodos são utilizados para fins gerenciais, tá? Na contabilidade de custos, mas não para atendimento à legislação fiscal. E eu quero deixar uma dica das mais importantes. Você pode, talvez, tá, responder uma questão de prova somente com o uso dessa fórmula, tá? Então, é importante você recordar como é a execução, a elaboração da ficha, seja qual for o método, e também perceber que a simplicidade dessa fórmula pode resolver uma questão para você, ou até mais de uma, tá certo? Então, muito bem, essa foi a nossa recordação aqui dos métodos de avaliação de estoque. Tenho